Você que é homem e tá assistindo a RF com você, costuma ir ao médico periodicamente? Sabe dos riscos de não fazer exames preventivos? Pois é, então continua aí que a gente vai falar tudo sobre esse assunto. E a gente conta também a história da Luane, uma garotinha de apenas 8 anos de idade que desde os 4 luta contra 2 tipos de câncer. Mas essa história tem final feliz, viu? E hoje tem também o nosso post dos famosos e tudo que você precisa saber sobre o mundo das celebridades. Mas então vamos começar porque novembro chegou. E com ele, uma importante campanha de conscientização, o Novembro Azul. Ela é dedicada à saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. Uma pesquisa recente, inclusive, revelou um dado preocupante. Quase metade dos homens com mais de 40 anos só vai ao médico quando sente algum sintoma. Ou seja, essa prevenção ainda está muito distante da rotina masculina. E para falar sobre isso e sobre como mudar esse cenário, a gente recebe hoje o Dr. Lucas Henrique Sanches Cavalheiro, urologista e cirurgião robótico do Hospital São Luís Campinas. Ele é referência na área e vai nos ajudar a entender a importância do cuidado contínuo com a saúde do homem. Doutor, seja muito bem-vindo ao RF com você, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado, viu, Larissa? Deixa eu te perguntar a primeira coisa. Essa pesquisa que eu citei agora há pouco, ela revela que 46% dos homens acima dos 40 só procuram um médico quando algo está errado. Por que ainda tem tanta resistência em relação a isso? Então, isso ocorre principalmente, é multifatorial, mas junta, né, o estigma da cultura da sociedade, que associa aí cuidado com fragilidade. E também a gente percebe que o homem hoje em dia, com a carga de trabalho e cuidado dentro de casa, ele tem pouco tempo para tomar essa preocupação, principalmente nesse estágio da vida que está digamos aí, economicamente ativo. Então ele busca normalmente procurar um médico quando ele sente algum problema, mas não antes, né? E essa falta de cuidado, de prevenção, gera o quê? Quais são os riscos? O principal seria a gente dizer de forma mais sucinta que chegaria tarde demais, ou seja, o paciente que espera ter algum sintoma ou algum problema para procurar um médico, normalmente isso pode acarretar em um sucesso de tratamento pior, quando a gente se fala principalmente de câncer de próstata. Então o paciente, quando o homem procura um cuidado antes, ou seja, preventivo, antes de sentir sintomas, normalmente, quando tem um diagnóstico de algum problema, a gente tem um tratamento que tem a chance de ter um sucesso maior. Por isso que a gente bate na tecla aí de fazer os exames rotineiros, né? Mas falando de uma maneira geral, tem risco de outras doenças, como hipertensão, diabetes. Se o homem não faz esses exames preventivos ao longo da vida, não só depois dos 40, como é o caso do câncer de próstata, existe aí um risco que ele corre. Com certeza. O paciente, né, o sexo masculino, o homem, quando a gente procura o médico, como eu falei, normalmente a gente está com algum problema, né? O homem procura normalmente já com algum sintoma, mas antes disso, né, a gente tem que pensar que as principais causas de morte é evento cardiovascular, ou seja, infarto, acidente vascular cerebral. E as principais doenças que cursam com isso são doenças silenciosas, por exemplo, a hipertensão, né, alteração de pressão arterial, que você consegue mensurar de forma rápida em qualquer estabelecimento de saúde, ou coleta de sangue para colesterol e para o açúcar no sangue, que seria a glicemia, para a gente prevenir o diabetes. São as principais doenças que a gente fazer uma prevenção a longo prazo permite que tenha uma longevidade melhor e uma qualidade de vida melhor. Não somente pensando no câncer, mas também nessas outras doenças, conforme eu falei. Agora a gente vai para o câncer de próstata porque o Novembro Azul ele nasceu com foco, né, em relação ao câncer de próstata. Então quais são os sinais de alerta e quando se deve começar a fazer esses exames preventivos? Tá. O câncer de próstata ele tem um paradoxo que ele é um tumor relativamente de crescimento lento. E isso permite que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, a gente tem um tempo para diagnosticar o paciente que busca o médico, mas normalmente quando ele ainda é assintomático. Então, quando ele já está tendo algum sintoma, normalmente diz que essa doença, né, isso nos diz que ela já está com um fator um pouquinho mais complicador. Então, a gente prefere que o paciente busque antes, sem sintoma, para a gente fazer esse rastreio, para poder ter um sucesso no tratamento aí, de acordo com a doença ainda não estar avançada, né?
E se há essa demora na procura pela prevenção, pelo tratamento preventivo, e o homem ele começa a ter alguns sinais, tem alguns sintomas que são assim característicos do câncer de próstata, o que podem levar a isso? Então, dessa forma, o paradoxo que eu quis dizer é que o câncer de próstata, ele, por ser um crescimento lento, normalmente ele cursa ainda sem sintomas no início, que é onde a gente deveria fazer o diagnóstico, né? Por isso a gente faz os exames de sangue, o toque retal, mas pode ser que por isso o homem não busque o médico, por não estar sintomático, não procure o médico, mas quando ele tem alguns sintomas, por exemplo, dor ao urinar ou dificuldade para urinar, ou sangramento na urina, isso tudo pode cursar com indício de ter algum problema, que pode ser o câncer, mas também pode ser outras doenças, por exemplo, a hiperplasia benigna, que é o crescimento da próstata, não tem a ver com o câncer, mas também atinge aí a vários homens, né, de idades acima de 40 anos. Com certeza. E doutor, a gente sabe que o câncer de próstata, ele é diagnosticado. Uma das ajudas é o exame de toque retal, que ainda é visto como um tabu pelos homens brasileiros. Sim. E até mesmo de todo mundo. Como que o senhor lida com isso com os seus pacientes? Então, quando o paciente chega no consultório, a gente sempre coloca para ele as informações entre os riscos e os benefícios da gente entrar nesse rastreio, ou seja, fazer a pesquisa do câncer. E normalmente eu convenço os pacientes que os benefícios eles são maiores do que os riscos. E o exame de toque, né, dentro dessas informações eu consigo conversar que é um exame indolor, de poucos segundos, né? A gente pode até agendar num outro dia se não se sentir confortável de fazer naquele momento, mas é um exame que tem seu valor de forma complementar com o exame de sangue para a gente precisar um pouco melhor o diagnóstico ali do tumor de próstata. E o que é possível diagnosticar? Qual que é a alteração? Alteração, exatamente. Normalmente a gente sente, né, a próstata ela tem dois lobos, o esquerdo e o direito. E a gente consegue, em comparação um com o outro, saber se tem algum nódulo endurecido, né, em um dos lados, que pode aí dar um gatilho para a gente pesquisar com outros exames, por exemplo, a ressonância magnética, que é o exame ideal para a gente fazer essa avaliação. E se acaso precisar de uma biópsia, a gente tem esse guia pelo exame de imagem, aonde que vai ser realizada a principal procura ali do tumor na região da próstata. Então, nesse caso, o exame de toque ele seria o primeiro passo ali para aquele primeiro diagnóstico. Exato, exatamente. Muito o diagnóstico do câncer de próstata ele é anatomopatológico, ou seja, é feito por biópsia no microscópico, mas ali já se dá uma suspeita pelo exame do toque. Ah, com certeza. E tem um fator que foi indicado nessa pesquisa, que eu falei aí dos 46% dos homens que não procuram os médicos, né, os exames preventivos, em relação à obesidade e também ao sedentarismo. Como isso impacta, então, na saúde masculina, doutor? O sedentarismo e a obesidade tem um fator muito importante, porque ele torna o homem, ele coloca o homem em uma inércia, em uma doença, que a obesidade não deixa de ser uma doença, que propicia ali, piora, né, das chances da longevidade de vida, ou seja, tem mais riscos de ter infarto, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e também outros lados, né, da saúde masculina, por exemplo, performance sexual, porque piora a questão da testosterona, piora a função da ereção do homem. Então a busca para melhorar essa parte é muito importante. Um homem que está acima do peso, está dentro da obesidade, está com um sedentarismo importante, é legal ele procurar um profissional. Se não estiver conseguindo sair dessa inércia, como eu falei, vão ter profissionais para assisti-lo, né, nessa jornada aí de mudança de vida, mas é importante a gente pensar nisso também. E falando da saúde masculina de modo geral, o que é importante ser feito em relação a exames? Quais são os exames preventivos que o homem ele tem que fazer todos os anos para fazer aquele check-up, saber que está tudo bem? Principal, o exame físico, né, com a mensuração da pressão, conforme a gente falou, e coleta de sangue para colesterol, o açúcar no sangue para a gente evitar um diagnóstico tardio de diabetes, exames de função renal, então creatinina, que a gente sempre fala, função hepática,
E, lógico, quando necessário, que o profissional que estiver à frente, o médico, examinar, às vezes algum exame de imagem, por exemplo, ultrassom de abdômen total, isso quando se faz necessário, obviamente, mas é importante fazer esses exames de sangue e, por vezes, passar com um cardiologista, quem tem algum sintoma, fazer um eletrocardiograma ou até o teste ergométrico. Doutor, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a saúde masculina, explica pra mim o que o senhor faz lá no São Luís, essa questão de cirurgia robótica, como que ela funciona? É pra realmente tratar esses casos de câncer de próstata? Isso, a cirurgia robótica, ela vai se perpetuar, mas ela deu entrada aí na nossa rotina como urologista, principalmente no tratamento do câncer de próstata. Porque é uma tecnologia que a gente consegue ter uma visualização melhor, uma manipulação de uma área que é bem restrita, que para a mão na cirurgia aberta a gente tinha algumas dificuldades, então com a pinça robótica, ela sendo minuciosa nos movimentos, a gente consegue chegar até a região da próstata. E as duas principais complicações que a gente teria no tratamento da cirurgia do câncer de próstata, que é a incontinência urinária ou a disfunção erétil, né, a perda da função erétil, a gente consegue minimizar com essa tecnologia. Por isso que ela é buscada aí, né, desde os Estados Unidos, que foi quem deu o passo inicial, agora disseminando aí pelo mundo. Nossa, então é realmente a tecnologia a favor da saúde do homem. Muito legal isso aí, hein? E ó, eu queria saber como que o homem pode começar a cuidar mais de si. A gente tá falando de exame preventivo, mas tem mudança de hábito, da rotina mesmo, né? Sim, com certeza. Acho que o grande sucesso, né, da gente ter uma vida, uma longevidade aí e poder desfrutar da vida é a gente alterar os hábitos, né, os detalhes do dia a dia. Então não adianta a gente querer fazer uma coisa só de uma forma abrupta, mas sim, por exemplo, ter uma noite de sono boa, se alimentar bem, fazer prática de exercícios físicos diário e dentro disso também cuidar da saúde com os exames de rotina, fazer o check-up e aí sim a gente conseguir com tudo isso, né, fazendo isso a longo prazo, a gente ter uma qualidade de vida muito boa. Essa questão do sono, inclusive, doutor, ela é muito importante. Eu estava vendo uma pesquisa que fala que os homens que dormem menos, eles têm muito mais propensão a ter mais doenças, inclusive a baixa da testosterona, que é uma coisa importante para a saúde masculina, né? Exatamente. Tem muitos homens que não percebem, mas acabam tendo, como a gente falou, às vezes dentro da obesidade, né, ou da ingesta de bebida alcoólica, tem a apneia do sono, que é um fator muito importante para a piora aí da saúde do coração. E dentro da urologia, aqueles pacientes que normalmente dizem que urinam bem, mas acordam de 3 a 5 vezes à noite e ficam com o sono picado, isso também, como você mesmo falou, Larissa, reduz aí a questão hormonal, às vezes tem prejuízo na parte da testosterona e aumentando aí o risco cardiovascular de forma importante. Então é totalmente prejudicial. É realmente estabelecer uma rotina saudável, alimentação, exercício físico, sono, é o que todo mundo na verdade precisa. Exatamente. Mas o homem também precisa se cuidar muito e também queria saber, tem dica para o homem que evita ir no médico? Então, o que eu falaria para o homem que evita ir no médico, né? Medo não previne doença, né? Então você ir ao médico, se cuidar é um ato de coragem e acho que principalmente de responsabilidade com você mesmo e com quem está ao seu redor. Se você tem apreço, né, e tem amor por carinho por quem você está na sua família, os seus amigos, você cuidar de si mesmo, você está trazendo isso para a rotina como uma forma ampla ali de cuidado com todos ao seu entorno. E já que o senhor citou a família, os amigos, filhos, né, que eu acho que o homem pensa muito em filho, né, quando se vê diante de algum risco, de alguma doença e fala, nossa, poxa, eu não vou ter tempo com os meus filhos, eu posso morrer, e aí já vem um monte de coisa na cabeça, né? Então, assim, a família, os amigos, eles são importantes nesse processo aí do homem reconhecer que ele precisa se cuidar, fazer um exame preventivo? Sim, é fundamental, né? A gente recebe bastante paciente no consultório que fala, olha, doutor, meu colega fez tal procedimento, então me falou isso, o pessoal lá na minha empresa falou isso, ou então em casa mesmo, né, a esposa, os filhos, a gente nessas conversas falando sobre isso, a gente gera dúvidas. E às vezes a dúvida é a porta de entrada para aquele homem buscar uma assistência ou retirar uma dúvida no médico. E quando ele chega ao nosso consultório, a gente não vai avaliar somente aquela dúvida, mas a gente consegue dentro disso buscar uma pesquisa da pressão, do diabetes, do colesterol. E nessa forma, nessa porta de entrada, às vezes que ele vai buscar, por exemplo,
um exame, uma pergunta a respeito do câncer de próstata, do Novembro Azul, a gente consegue de forma ampla cuidar da saúde do homem aí globalmente, né? Então a família de fato tem um papel importante aí e os amigos também. Com certeza. E a gente sabe que o Novembro Azul, ele é sim um mês com foco na prevenção do câncer de próstata e também, em geral, na saúde do homem. Mas a prevenção ela tem que acontecer o ano inteiro, assim como no Outubro Rosa, que a gente conversa sobre o câncer de mama. Então, tem uma mensagem que o senhor gostaria de falar para os homens para se cuidar assim o ano todo? Eu acho que é importante a gente manter essa rotina de cuidado, como a gente falou, com hábitos. Como eu falei, não só cuidar de si próprio, mas você fazendo o cuidado com você mesmo, você está ali gerando um cuidado com todo ao seu redor, né? Toda a sua família. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Que assim como a gente vai tomar alguma viagem de avião, quando a gente está vendo aquelas informações iniciais, né, que o pessoal, a tripulação de bordo fala, eles pedem para que antes que da gente colocar, né, a máscara na criança ou no idoso, a gente colocar a máscara de oxigênio em nós mesmos. E na saúde é a mesma coisa. O homem tem que buscar aquele homem que está sustentando a casa, que está sustentando a família, ou que tem essa necessidade, às vezes essa responsabilidade. Ele tem que entender que cuidar da saúde, não somente depois que ele tem algum sintoma, algum problema, mas antes, de forma preventiva, isso sim vai atingir a todos ao seu redor. Então, da mesma forma que colocar a máscara inicialmente no voo é importante, prevenir ali a saúde, da sua saúde, para cuidar dos seus filhos, do quem está em seu entorno é importante também. Com certeza, analogia incrível aí que realmente toca o nosso coração, não só do homem, tá? Da mulher também, que eu fiquei aqui, ó, tocada, analogia, cuidar primeiro da gente e depois de quem tá do nosso lado. Então, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, foi ótimo, realmente um bate-papo para esclarecer essas questões da saúde masculina e também avisar, né, os homens que cuidem-se em relação a câncer de próstata. Faça exame de toque acima dos 45 anos, correto? Isso, inicialmente todos os homens acima de 50 anos, mas aqueles que têm histórico familiar, ou seja, algum parente de primeiro grau que tem já o histórico de câncer de próstata, é importante antes de iniciar o rastreio aos 45 anos. Então, um pouquinho antes aí do que é estabelecido pela Sociedade Brasileira de Urologia, tá bom? Então, perfeito, doutor. Pode voltar mais vezes, viu? Fica aqui o meu convite para a gente falar sobre saúde masculina.